Você sabe o que significa acordar todo dia no mesmo horário da madrugada? Não é coincidência, não é insônia comum e definitivamente não é algo que você deva ignorar. Eu sou o Padre Reginaldo Manzotti e hoje eu vou te revelar algo que pode mudar completamente a sua vida espiritual. Algo que poucos sabem, mas que está escrito nas páginas mais profundas da nossa fé. Se você acorda entre 3 e 4 da manhã, existe uma razão espiritual. Uma razão que pode estar ligada diretamente à sua salvação eterna. Deixa eu te contar uma história. Semanas atrás, uma senhora me procurou depois da missa. Ela estava visivelmente cansada, com aquelas olheiras profundas, de quem não dorme direito há meses. Me disse que acordava todo dia às 3h20 da manhã, sempre no mesmo horário, o coração disparado, uma angústia inexplicável no peito e uma inquietação que não a deixava voltar a dormir. Ela achava que era problema de saúde, tinha ido em médicos, tomado remédios, tentado chás, meditação, tudo, mas nada funcionava. E sabe o que eu disse para ela? Que talvez não fosse um problema médico, que talvez fosse um chamado que ela estava ignorando há tempo demais. A maioria das pessoas não entende isso. Vivemos numa sociedade que desconectou completamente o corpo do espírito. Tudo é tratado como biologia, química, neurologia. Mas a verdade é que existe uma guerra acontecendo agora mesmo. Uma guerra invisível pelos olhos naturais, mas absolutamente real. E essa guerra está sendo travada pela sua alma, pela minha alma, pela alma de cada pessoa que está me assistindo agora. Quando você acorda entre 3 e 4 da manhã, repetidamente, não é só o seu corpo reagindo, é a sua alma sendo convocada. É o céu tentando falar com você, mas também pode ser o inferno tentando perturbar você. E a diferença entre essas duas coisas pode definir o seu destino eterno. Parece pesado demais? Parece exagero? Então me responde uma coisa. Por que justamente nesse horário? Por que não às 11 da noite? Ou às 5 da manhã? Existe um significado profundo nisso que a maioria das pessoas desconhece completamente. 3 da manhã, a hora mais silenciosa da noite. A hora em que o mundo dorme, a hora em que as ruas estão vazias, as casas estão quietas, e até os barulhos da cidade se calam. E é justamente nessa hora que algo acontece no mundo espiritual, algo que os santos conheciam, algo que os padres do deserto experimentavam, algo que está registrado em séculos de tradição da nossa igreja. Sabe por que Jesus suava sangue no Getsemane? Porque ele estava experimentando o peso de todos os pecados da humanidade. E quando foi isso? Durante a madrugada, quando ele foi traído, na madrugada, quando Pedro o negou 3 vezes, na madrugada. A madrugada sempre foi o cenário dos grandes combates espirituais. Sempre foi o momento onde a escuridão tenta prevalecer sobre a luz. E se você está acordando nesse horário, você está sendo convidado a participar desse combate, ou está sendo atacado nele. Deixa eu ser bem claro com você. Existem 3 razões principais pelas quais você pode estar acordando entre 3 e 4 da manhã. E cada uma delas exige uma resposta diferente, uma atitude diferente, uma ação diferente. Se você não souber qual é a sua razão e o que fazer, você pode estar perdendo a maior oportunidade espiritual da sua vida. Ou pior, você pode estar deixando o inimigo entrar cada vez mais fundo na sua alma, sem nem perceber. A primeira razão é a mais bonita, mas também a mais exigente. É quando Deus está te chamando para a oração. Ele está te acordando porque quer falar com você, porque quer te usar, porque tem uma missão para você. Você já parou para pensar que talvez você não esteja acordando por acaso?
Que talvez Deus esteja te escolhendo para ser um intercessor, um guerreiro de oração, alguém que enquanto o mundo dorme fica de pé na brecha orando pela família, pela nação, pelas almas que estão à beira da condenação. Os santos sabiam disso. Santa Teresa de Ávila acordava de madrugada para rezar. São João da Cruz passava horas na escuridão da noite em contemplação profunda. Padre Pio acordava às 3 da manhã todos os dias para celebrar a missa e interceder pelas almas. Eles entendiam que existe um poder especial na oração da madrugada, um poder que não existe em nenhum outro horário, porque é quando você está mais vulnerável, mais despido do ego, mais próximo da sua essência. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas ignora esse chamado. Elas acordam, olham para o relógio, ficam irritadas, rolam na cama tentando voltar a dormir. E no dia seguinte estão cansadas, frustradas, até com raiva. E Deus continua chamando, noite após noite, até que um dia Ele pode parar de chamar. E aí você vai passar o resto da vida sem nem saber que perdeu a maior oportunidade de intimidade com o Criador que você poderia ter. Então a primeira coisa que você deve fazer se acordar entre 3 e 4 da manhã é perguntar de verdade. Senhor, é o Senhor que está me acordando? É o Senhor que quer falar comigo? Se for, eu estou aqui, eu estou disponível. E aí você levanta, não fica na cama, não fica enrolando. Você levanta, vai para um lugar tranquilo, acende uma vela se quiser, e você reza o terço, lê a Bíblia, faz uma oração espontânea, adora em silêncio, mas você responde ao chamado e sabe o que vai acontecer. Sua vida vai começar a mudar, as graças vão começar a fluir, as portas vão começar a se abrir, porque você está fazendo algo que pouquíssimas pessoas fazem hoje em dia. Você está dando a Deus o melhor do seu tempo. Não as sobras, não os 5 minutos antes de dormir quando você já está exausto, mas as horas preciosas da madrugada quando você poderia estar dormindo, mas escolhe estar com Ele. Mas existe uma segunda razão pela qual você pode estar acordando nesse horário. E essa razão é um aviso. É a sua alma gritando por socorro. É o Espírito Santo te cutucando. Porque existe algo na sua vida que precisa ser resolvido. Algum pecado que você está ignorando. Alguma situação que você está evitando. Alguma pessoa que você precisa perdoar. Alguma decisão que você está adiando. Quantas vezes você já acordou no meio da noite com aquele aperto no peito? Aquela angústia inexplicável, aquele medo que não tem nome. E você tenta racionalizar, tenta se convencer de que é só ansiedade, que é só estresse, que vai passar. Mas não passa, porque não é só psicológico, é espiritual. É a sua consciência te lembrando que você não está em paz com Deus, que existe algo entre você e Ele que precisa ser resolvido antes que seja tarde demais. Eu já vi isso tantas vezes no confessionário. Pessoas que ficam anos carregando um peso que não sai. E muitas vezes esse peso se manifesta exatamente assim, em noites mal dormidas, em despertares repentinos, em insônias inexplicáveis, porque a alma não descansa quando está em pecado, a alma não tem paz quando está longe de Deus. E por mais que a pessoa tome remédio, faça terapia, mude de travesseiro, o problema continua, porque o problema está em outro nível. Então a segunda coisa que você deve fazer, se acordar entre 3 e 4 da manhã, é examinar a sua consciência com honestidade, com coragem, sem se enganar. Pergunte para si mesmo: existe algo na minha vida que está me afastando de Deus? Existe algum pecado que eu estou escondendo?
Existe alguma situação que eu preciso resolver? Existe alguém que eu preciso perdoar? E se a resposta for sim, não adie. Não deixe para depois, porque cada dia que você adia é um dia a mais que você fica vulnerável. É um dia a mais que o inimigo tem acesso à sua alma. Marque uma confissão. Procure o seu padre. Desabafe com Deus de verdade. Chore se precisar. Grite se for necessário. Mas coloque tudo para fora, porque só quando você limpa a casa é que a paz volta. Só quando você resolve o que está pendente é que o sono volta a ser tranquilo. E eu te garanto uma coisa: depois que você se confessar, depois que você acertar as contas com Deus, pode ser que você continue acordando às 3 da manhã, mas não vai ser mais com angústia, vai ser com paz, vai ser com propósito, porque aí você já passou para a primeira razão, você já está sendo chamado para orar. Mas tem uma terceira razão, e essa é a mais perigosa. É quando você está sendo atacado espiritualmente. É quando o demônio está tentando te roubar a paz, te roubar o sono, te roubar a alegria. E muita gente não acredita nisso. Acha que é superstição, acha que é coisa da Idade Média. Mas eu te pergunto, você acha que o demônio parou de existir? Você acha que ele desistiu de tentar destruir as almas? Porque eu te garanto que ele não desistiu. Ele está mais ativo hoje do que nunca. E sabe por que 3 da manhã é chamada de hora do demônio em algumas tradições? Porque é uma zombaria, uma blasfêmia. Jesus morreu às 3 da tarde. A hora da misericórdia divina. A hora em que o céu se abriu e a salvação foi conquistada. Então o inimigo escolhe o oposto. 3 da manhã, a hora de zombar, a hora de atacar, a hora de tentar destruir o que Jesus conquistou. Se você acorda nesse horário com medo, com pesadelos, com sensações estranhas, com pensamentos que não são seus, com vontade de fazer coisas que você sabe que são erradas, com uma opressão que parece física, então você precisa entender que pode estar sob ataque. E não é para ter vergonha disso. Não é fraqueza. Aliás, é o contrário. Geralmente o demônio ataca mais quem está perto de Deus, quem está tentando viver a fé de verdade, porque ele sabe que essas pessoas são uma ameaça para o reino dele. Então a terceira coisa que você deve fazer, se acordar entre 3 e 4 da manhã, é se proteger espiritualmente. Como? Primeiro, você invoca o nome de Jesus, alto, com autoridade, não com medo, porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus faz o inferno tremer. Você diz: Jesus, eu confio em vós. Jesus, proteja-me. Jesus, afaste de mim todo o mal. E você vai sentir a diferença. Você vai sentir a paz voltando. Segundo, você reza a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Essa oração é uma armadura, é uma proteção, é uma arma espiritual que o próprio Papa Leão XIII nos deu porque ele viu o quanto ela é necessária. Terceiro, você benze a casa, você benze o quarto, você usa água benta, você coloca símbolos sagrados, crucifixo, imagem de Nossa Senhora, terço, medalha de São Bento. Essas coisas não são enfeites, são sacramentais, são instrumentos de proteção que a Igreja nos dá justamente para isso, para nos defender na guerra espiritual.
E se você acha que não precisa disso, então você não entendeu ainda o tamanho da batalha que está acontecendo. Mas agora vem a parte que muita gente não quer ouvir. Sabe por que muitas vezes os ataques espirituais conseguem entrar? Porque tem porta aberta, porque tem brecha, porque a pessoa está vivendo de um jeito que dá permissão para o inimigo entrar. E eu não estou falando só de coisas óbvias como macumba, esoterismo, bruxaria. Estou falando de coisas que as pessoas fazem todo dia sem perceber. Pornografia, masturbação, ódio, rancor, fofoca, mentira, desonestidade, vícios. Tudo isso abre porta, porque são pecados, e o pecado separa a gente de Deus. E quando a gente está separado de Deus, a gente está vulnerável. A proteção divina fica enfraquecida, e aí o inimigo aproveita. Então, se você está sendo atacado espiritualmente, você precisa fechar as portas. E fechar portas significa confessar, significa largar os vícios, significa perdoar, significa mudar de vida. E eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que tem pecados que parecem impossíveis de largar. Mas é aí que entra a graça de Deus, porque você não precisa fazer isso sozinho. Você pede ajuda, você clama pelo Espírito Santo, você busca a misericórdia divina e Ele te dá força para vencer. Agora eu quero falar algo muito sério com você. Algo que pode soar duro, mas que precisa ser dito. Se você ignora esses sinais, se você continua ignorando esses despertares da madrugada sem fazer nada, você está correndo um risco enorme. Porque o tempo está passando, a vida está passando, e nós não sabemos quando vai ser a nossa última noite. Nós não sabemos quando vamos acordar pela última vez. Você já pensou nisso? Que um dia você vai dormir e não vai mais acordar nessa terra. E aí, como vai estar a sua alma nessa hora? Você vai estar em estado de graça? Você vai estar em paz com Deus? Você vai ter aproveitado as oportunidades que Ele te deu? Ou você vai ter desperdiçado tudo? Vai ter ignorado os chamados? Vai ter fechado os ouvidos para os avisos? Eu já fiz muitos velórios na minha vida. E sabe o que mais me dói? Não é ver a pessoa morta. É ver quando eu sei que aquela pessoa teve chances e não aproveitou. Que teve avisos e não escutou. Que teve tempo e desperdiçou. Porque aí já é tarde, aí já não tem mais volta. E a única coisa que resta é confiar na misericórdia de Deus e rezar pela alma daquela pessoa. Mas você ainda tem tempo, você ainda está vivo, você ainda está me ouvindo agora. É porque Deus quer te dar mais uma chance. Ele quer te mostrar que existe um significado nessas madrugadas insones, que existe um propósito, que existe algo que Ele quer te dizer, e você precisa decidir hoje o que vai fazer com isso. Você pode continuar ignorando, pode continuar achando que é só coincidência, pode continuar tomando remédio para dormir e tentando abafar o chamado, mas isso não vai resolver, porque o problema não é físico, o problema é espiritual. E enquanto você não resolver na dimensão espiritual, nada vai mudar. Ou você pode acordar de verdade. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Você pode entender que Deus está batendo na porta da sua alma. E Ele está batendo de madrugada porque é o único horário que você não está distraído. É o único momento que você está sozinho com os seus pensamentos. É o único instante que o barulho do mundo não consegue te alcançar. E Ele aproveita isso para falar. Mas a pergunta é, você está disposto a ouvir? Eu quero que você faça uma coisa agora mesmo. Não importa que horas você está assistindo esse vídeo. Não importa se é de dia, de tarde, de noite. Eu quero que você pare por um momento
e faça uma oração comigo. Uma oração de entrega, uma oração de abertura, uma oração de compromisso. Porque só assistir esse vídeo não vai mudar nada. Só concordar com a cabeça não vai fazer diferença. Você precisa tomar uma decisão. E essa decisão começa com uma oração. Então, fecha os olhos comigo. E reza comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor tem tentado falar comigo. O Senhor tem me acordado de madrugada, porque quer algo de mim. E eu confesso que muitas vezes ignorei, muitas vezes fiquei irritado, muitas vezes não entendi. Mas hoje eu quero mudar. Hoje eu quero abrir o meu coração. Hoje eu quero dizer sim. Se o Senhor está me chamando para orar, eu vou orar. Se o Senhor está me mostrando algum pecado, eu vou confessar. Se estou sob ataque espiritual, eu clamo pela sua proteção. Senhor, eu não quero mais desperdiçar tempo. Eu não quero mais ignorar os seus sinais. Eu quero viver em estado de graça. Eu quero morrer em estado de graça. Eu quero estar pronto para o dia em que o Senhor me chamar definitivamente. Então usa essas madrugadas, usa esses despertares, usa a minha vida. Porque eu sou seu e eu escolho hoje seguir o Senhor de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero te dizer algo que vai trazer paz para o teu coração. Sabe por que Deus te acorda de madrugada? Porque Ele te ama. Porque Ele não desistiu de você. Porque Ele sabe que você tem potencial. Ele sabe que você pode ser um santo. Ele sabe que você pode fazer a diferença no mundo. E Ele não vai te deixar dormir tranquilo enquanto você não estiver cumprindo o teu propósito. Pensa comigo. Se Deus tivesse desistido de você, Ele deixaria você dormir. Ele deixaria você viver na sua zona de conforto. Ele deixaria você seguir a vida sem incomodar. Mas não, Ele te acorda, Ele te cutuca, Ele te incomoda, porque você é importante demais para ser desperdiçado. A tua alma é valiosa demais para ser perdida. E o teu tempo é precioso demais para ser jogado fora. Então, da próxima vez que você acordar entre 3 e 4 da manhã, não fique bravo. Não fique frustrado, sorria, agradeça, porque é Deus dizendo, eu ainda estou aqui, eu ainda acredito em você, eu ainda tenho planos para você, e isso é lindo, isso é misericórdia divina em ação. Mas tem uma coisa que você precisa entender, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Ele nunca vai te forçar, Ele vai te chamar, vai te avisar, vai te dar sinais, mas a decisão é sua, se você vai responder ou não, se você vai aproveitar ou não, se você vai mudar ou não. E essa é a parte mais séria, porque cada escolha que a gente faz tem consequências eternas. Você sabia que a maioria das pessoas que vão para o inferno não vão porque fizeram coisas terríveis? Vão porque ignoraram, porque adiaram, porque acharam que tinham tempo, porque não levaram a sério os avisos que receberam. E quando acordaram para a realidade, já era tarde, já tinha cruzado a linha, já tinha morrido sem estar preparado. E eu não falo isso para te assustar. Eu falo isso porque eu te amo, porque eu sou um pastor, e o trabalho de um pastor é proteger as ovelhas, é avisar quando tem perigo, é guiar para o caminho certo, mesmo que isso seja desconfortável, mesmo que isso seja duro, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. Então eu te pergunto de novo, o que você vai fazer da próxima vez que acordar entre 3 e 4 da manhã? Vai rolar na cama e tentar voltar a dormir? Ou vai levantar e encontrar com Deus? Vai ignorar a angústia no peito? Ou vai resolver o que precisa ser resolvido? Vai se encolher de medo? Ou vai invocar o nome de Jesus e lutar a batalha espiritual? A escolha é sua.
Mas saiba que essa escolha vai definir muito mais do que apenas a qualidade do seu sono. Vai definir a qualidade da tua vida, a profundidade da tua fé e talvez até o destino da tua alma. E eu quero te dar uma última palavra de esperança. Não importa o quanto você errou, não importa quantas vezes você ignorou o chamado, não importa quantos anos você viveu longe de Deus. Hoje pode ser o dia da virada. Hoje pode ser o dia em que você finalmente entende. O dia em que você finalmente responde. O dia em que você finalmente diz sim, porque Deus não está guardando rancor. Ele não está de braços cruzados esperando você falhar. Ele está de braços abertos esperando você voltar. Como o pai da parábola do filho pródigo. Ele está olhando para o horizonte. Ele está esperando você aparecer. E quando você aparecer, ele vai correr, vai te abraçar, vai fazer festa. Porque você estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Então não tenha medo de começar de novo. Não tenha vergonha de confessar. Não tenha receio de se entregar, porque a misericórdia de Deus é infinita, o amor de Deus é incondicional e a graça de Deus é suficiente para qualquer situação. E eu termino esse vídeo com um pedido. Não guarde isso só para você. Se esse vídeo tocou o teu coração, se essas palavras fizeram sentido para você, compartilha. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que também acorda de madrugada. Compartilha com aquele familiar que está passando por uma crise espiritual. Compartilha com aquele amigo que precisa ouvir isso. Porque você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar uma alma. E não existe presente maior que esse. Eu quero te convidar também a se inscrever no canal, ativar o sininho, porque nós estamos numa missão. A missão de levar a palavra de Deus, de fortalecer a fé das pessoas, de equipar o povo de Deus para a batalha espiritual. E quanto mais pessoas estiverem juntas nessa missão, mais forte nós ficamos. E tem mais uma coisa. Deixa um comentário aqui embaixo. Me conta. Você acorda de madrugada? Qual horário? O que você sente? O que você pensa? Porque essa comunidade é uma família. E a gente se fortalece compartilhando as nossas lutas, orando uns pelos outros, caminhando juntos. Então não fica só assistindo e indo embora.